Irmãos, esse é o nosso segundo estudo dessa nossa nova série de quinta-feira. Estamos falando sobre louvor e adoração de uma forma mais ampla, com ênfase na nossa vida, no nosso culto que a gente presta a Deus. E no estudo de hoje, eu queria tratar sobre a centralidade de Deus no culto. E aí, uma palavra mais teológica, seria a teocentricidade de Deus no culto. Ou seja, teo é Deus e centricidade é centro. Então, Deus tem que ser o centro do nosso culto. Eu queria ler para a gente começar o Salmo 50. É o salmo que nós usaremos como base nesse nosso estudo para fundamentar algumas afirmações que nós iremos fazer acerca do centro do culto, que Deus tem que ser o centro do nosso culto, certo? Então, o Salmo de número 50, o título do nosso Salmo já é bem claro, porque o título diz assim: a essência do culto a Deus. É um Salmo de Asaf, então Asaf vai nos dizer que a essência do culto tem que ser a Deus. Versículo 1 diz assim: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são os meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso, como eu, carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifícios de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio, diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas, soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentastes para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual? Mas eu te arguirei, e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Queridos, como eu disse, estamos diante de um salmo que vai falar sobre a essência do culto a Deus. É um salmo aparentemente um pouco difícil, com uma leitura primeira acerca dele, mas o salmista está tratando acerca justamente do que é essencial e do que é exigido de Deus para um culto agradável a Ele. E aí, para que a gente comece esse estudo de hoje, eu queria dizer que acredito que uma das grandes bênçãos da nossa vida é a gente ter com clareza o objetivo da nossa vida.
Como isso, pastor? Eu acho que quando a gente tem com clareza qual o objetivo do nosso trabalho, quando a gente tem com clareza qual o objetivo da nossa família, qual o objetivo dos nossos estudos, quando a gente tem com clareza qual o objetivo da nossa fé, e aí trazendo para o nosso estudo, quando a gente tem com clareza qual o objetivo da nossa adoração e do nosso culto a Deus, as coisas ficam mais fáceis. Porque quando você não tem clareza acerca do seu trabalho, do seu futuro, da profissão que você quer seguir, do seu casamento, enfim, quando você não tem clareza das coisas, você fica um pouco perdido no seu objetivo a ser traçado, ou objetivo a ser alcançado. Mas quando você tem com clareza o porquê do seu culto, o porquê da sua adoração, o porquê de você servir a Deus, você entende qual é o seu objetivo a ser buscado, o objetivo a ser alcançado. Então eu cultuo a Deus por isso, eu vou à igreja por causa disso, eu adoro a Deus por causa disso, então eu vou buscar com clareza aquele objetivo que eu quero alcançar. Mas quando a gente tem a vista meio turva, ou quando a gente tem a vista meio confusa com relação a isso, a gente fica perdido na hora de buscar aquele que é o nosso objetivo. E quais são os dois erros que a gente pode cometer na clareza de buscar a adoração que Deus merece? Primeiro erro que a gente pode incorrer é num erro de cultuar a Deus apenas como um ritualismo, apenas como um formalismo vazio. A gente vem, pratica aquele ritual que a gente conhece do nosso culto, nosso ritual de culto de domingo, mas aquele ritualismo é apenas um ritual vazio e sem paixão, sem verdade, sem coração. E um outro erro muito comum, que também tira a nossa clareza, tira o nosso foco, além do ritualismo, é um erro contrário, é o erro que a gente vem para o culto para adorar, mas a gente não vem para adorar a Deus, a gente vem para adorar o nosso eu, a gente vem para expressar aquilo que a gente deseja, ou para manifestar aquilo que a gente deseja falar ou expor para alguém. Isso também a gente tem que tomar cuidado. Então, quando a gente não tem a clareza de que o objetivo do culto é adorar, bendizer e exaltar a Deus de maneira que ele seja o centro do culto, a gente incorre nesses dois erros. Ou eu transformo o culto num ritual vazio, ou eu transformo o culto num momento onde eu venho para buscar o meu eu ou exaltar o meu eu. Esses são dois erros que a gente pode incorrer e fazer com que a gente perca esse objetivo. Como eu falei, o salmo que a gente leu de Asaf, ele começa já de forma muito clara, mostrando que Deus era um ser todo-poderoso e ele exigia de mim e de você seriedade e solenidade no culto. Como que Asaf faz isso? No versículo 1, no original, apenas no versículo 1, ele cita 3 nomes em hebraico diferentes para se fazer referência a Deus. No português, você vai ler assim o versículo 1, fala o poderoso. Esse poderoso aqui no original, que Asaf usa, é El, E-L, né? Você já ouviu falar daquelas derivações, El Shaddai, El Elohim, El Elyon, são referências. Então, o El, sozinho, El, significa poderoso. Então, o Asaf diz, olha, está falando o poderoso. É ele que vai falar agora por intermédio de mim. Então, ele usa El, poderoso. Depois, ele fala o Senhor Deus. Sendo que no original, Asaf faz uso aqui de 2 palavras. Primeiro, Elohim, que é criador, e depois ele faz uso da palavra Yahvé, que aí é Senhor mesmo, Yahvé. Então, sendo que no português eles traduziram como Senhor Deus, mas no original o que Asaf está dizendo é, Deus é um Deus tão poderoso, é um Deus tão soberano, é um Deus tão maravilhoso, santo, que faz necessário que quando nós vamos adorá-lo, a gente entenda que estamos adorando a um Deus que é poderoso, criador e senhor dos céus e da terra. Então a gente tem que ter noção disso. E aí o texto segue, eu não sei se com a nossa primeira leitura você conseguiu entender, mas Deus vai entrar em litígio com o seu povo. Deus vai chamar Israel para uma discussão, Deus vai chamar Israel para um debate, onde na verdade é só Deus que declara vários erros que Israel estava cometendo. E aí logo no comecinho tem algo muito interessante, que Deus chama a natureza, Deus chama a criação para ser testemunha do erro que Israel estava cometendo na hora de adorá-lo. O texto diz assim, ó, vem o nosso Deus
e perante ele tem um fogo devorador, e aí o texto diz assim, os céus anunciam a sua justiça, no versículo 4 diz assim, intima ele, né, Deus, os céus lá em cima, e a terra para julgar o seu povo. Então Deus vai entrar em julgamento contra Israel, porque eles estavam distorcendo o culto, e aí Deus chama a natureza, o céu e a terra, para testemunhar que ele ia levantar uma palavra contra o culto que Israel estava prestando. E aí o texto segue, e Deus fala assim, olha, eu não quero mais aceitar o sacrifício de vocês. Ele diz assim, lá no versículo 9, da tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. E talvez você pense assim, olha pastor, então Deus estava recusando o culto de Israel, simplesmente isso? Não, Deus não estava simplesmente recusando o culto de Israel. Deus estava revoltado com Israel pelo seguinte fato, Israel prestava um culto externo muito bonito, ele fazia o sacrifício, eles faziam os rituais, eles iam nas datas corretas lá na frente da tenda da congregação, oferecer tudo certinho. O problema é que por dentro eles estavam abominando a lei de Deus, eles viviam em pecado. Para você ver a que ponto eles chegaram, que lá no versículo 18, Deus fala assim para eles, na verdade, começa no 17, né? Ele diz assim, olha, vocês aborrecem a disciplina, rejeitam as minhas palavras e estão achando que vão me comprar oferecendo animais como oferta. E aí o texto segue e ele diz assim, olha, vocês se alegram com ladrão, se associam com adúlteros, a sua boca fala o que é mal, a sua língua fala enganos, aí se assenta para falar mal do teu irmão. E no 21 diz assim, tem feito estas coisas e eu me calei. Aí Deus fala assim, olha Israel, você tem feito isso, traz oferta diante do meu altar, mas quando sai da porta para fora faz tudo de errado. Aí Deus diz assim, eu me calei, eu fui longânimo, eu fui misericordioso, eu esperei para ver até onde você ia, te dei oportunidade de se arrepender. Aí olha o que Deus diz no versículo 21, eu me calei, pensar, e tu está inserido aqui no original, tá, queridos? Pensavas que eu era teu igual. Sabe o que Israel pensou? A gente está fazendo tudo de errado. A gente vai lá, dá uma ofertazinha no culto e da porta para fora a gente faz tudo de errado. E Deus está quieto. Sabe o que é? Deus está se agradando do que a gente está fazendo. Deus está satisfeito com a gente. Deus está se dando por satisfeito. A gente dá uma ofertinha e vive uma vida totalmente contrária à palavra dele. Você vê, Deus está em silêncio. E aí Deus diz, olha, o fato de eu ter ficado em silêncio esse tempo todo, esperando vocês mudar de atitude, não quer dizer que eu estou concordando com vocês. Tanto é que o texto diz assim, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. E Deus diz, eu vou me levantar, irei te julgar, e irei exigir de você aquilo que você não tem feito. Então, esse é o contexto. Então, o que Deus está dizendo? Olha, não é que eu não quero um culto público de vocês, não é que eu não quero louvor, oração, pregação, não é que eu não quero que vocês se reúnam aqui 2, 3 vezes na semana. O que eu não quero é que vocês transformem isso num ritual vazio e ridículo e da porta para fora vocês vivam uma vida totalmente contrária à minha palavra. É o que estava acontecendo aqui e esse Salmo se levanta, né, é proclamado para falar acerca disso. Deus não quer um ritual vazio, ou Deus não quer um culto onde o ser humano procure exaltar o próprio nome. Então, seguindo aí, a gente vai falar o primeiro ponto aqui, né, ou dando seguimento no que a gente está estudando sobre essa passagem, é que o culto é dirigido a Deus. No versículo 14, ele diz assim, oferece a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Deus diz assim, olha, além desse monte de sacrifício que vocês têm feito, o que vocês deveriam fazer é oferecer a mim um sacrifício de ações de graças e mais, cumprir os votos para com o Altíssimo. Ou seja, muito mais do que um culto apenas exterior, eu desejo que vocês me ofereçam ações de graças e cumpram a minha palavra, cumpram os votos que vocês fizeram comigo. Parece, né, um pouco estranho falar isso. Pastor, Deus estava dizendo para a nação de Israel oferecer culto a ele, mas a nação de Israel já sabia disso, porque ele era o único Deus
digno de culto. Pastor, o senhor está dizendo que nós, protestantes, evangélicos, temos que oferecer um culto a Deus e que Ele tem que ser o centro do nosso culto. Isso é fácil para a gente, pastor. A gente não tem imagens na nossa igreja, a gente não adora os homens como outras igrejas adoram, a gente não adora o Papa como alguns católicos adoram. Então, pastor, a gente oferece o nosso culto a Deus. Contudo, entretanto, todavia, não é por aí. A gente pode não ter imagem, a gente pode não adorar o homem, a gente pode não ser, não ter outros deuses, bezerro de ouro, a gente pode não ter rituais sagrados ou objetos santos na nossa igreja. Contudo, ainda assim, a gente pode estar pecando em outro aspecto. Como, pastor? Já vimos o próprio Jesus, há pouco tempo. A gente pregou aqui na igreja dizendo que o camarada orava, mas não orava para Deus, orava para ele mesmo. Ou seja, usar o nome de Deus não garante que na verdade estamos orando para Ele. Usar o nome de Deus não garante que na verdade estamos louvando a Ele. Usar o nome de Deus não garante na verdade que a pregação está sendo em nome dEle. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Usar o nome de Deus não é uma chancela de que estamos fazendo o troço certo. Então às vezes a gente pode se reunir numa igreja, orar usando no final o nome de Deus, louvar usando o nome de Deus, pregar usando o nome de Deus. Contudo, entretanto, todavia, o que está sendo adorado ali é o nosso ego, é o nosso eu, são os nossos desejos, a nossa vontade, a nossa carne, aquilo que nós desejamos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente acha que somente a galera que tem imagem, somente a galera que é idólatra, que não está cultuando a Deus. A gente está, não é por aí. A gente pode, e já percebemos o próprio Jesus falando isso, olha, cuidado, porque o fariseu e o publicano, ambos subiram a orar, ambos entoaram e direcionaram a sua oração para o mesmo final, para Deus. Contudo, uma oração não era para Deus, uma oração era do fariseu para ele mesmo. O próprio Jesus falou isso, então a gente tem que tomar cuidado. Lá no livro de Isaías, no capítulo 66, Deus vai fazer uma repreensão ao seu povo também, dizendo que eles estavam fazendo sacrifícios simplesmente por fazer, eles estavam prestando um culto simplesmente por prestar, e não mais para agradar a Deus, virou rotina. Isaías 66, diz assim no versículo 3, o que imola um boi é como que comete homicídio, o que sacrifica um cordeiro, como que quebra o pescoço a um cão, o que oferece uma oblação, como que oferece sangue de porco, o que queima incenso, como que bendiz a um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o infortúnio, e farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram que era mal perante mim, e escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Então Deus diz, olha, vocês já oferecem sacrifícios e cumprem um ritual simplesmente automático, um ritual mecânico, mas eu não quero isso de vocês. Pelo contrário, eu não recebo, e farei vir sobre vocês infortúnio, e vir aquilo que vocês temem, porque eu não recebo mais nada da mão de vocês. Ou seja, o culto não deve visar agradar ao homem, o culto não deve ser para louvor, engrandecimento e exaltação do homem, o culto não deve ser apenas para atrair e encher a igreja de pessoas. O culto deve ser de acordo com a prescrição divina. Então, além da prescrição de um culto com louvor, oração e pregação, Deus requer e exige que ele seja o centro do culto e que esse culto seja prestado por um coração quebrantado, sincero, humilde e honesto. Se isso não acontecer, não adianta. Então, a falta de temor era o que estava acontecendo aqui com esse povo no capítulo 66 de Isaías. Eles já não estavam mais temendo a Deus. A falta de temor faz com que a gente venha para a igreja também e faça um culto com irreverência e um culto totalmente irresponsável. O que importa é fazer. Eu sei que às vezes a gente fala com um coração muito honesto. Eu sei que a gente fala, pastor, foi o melhor que a gente pôde. Não deu tempo de ensaiar.
está fora do tom, mas Deus sabe que a gente deu o melhor. Eu sei que a gente fala, às vezes, com um coração muito sincero, mas às vezes, quando a gente pratica determinadas coisas com desleixo, ou a gente não se prepara o suficiente, ou a gente não se esmera em fazer o melhor para Deus, o que a gente está fazendo é vir cultuar um Deus totalmente poderoso, totalmente santo, de forma irresponsável e de forma totalmente irreverente. Um Deus que espera o melhor da gente. É claro que nem sempre, queridos, e aí a gente tem que guardar isso também, nem sempre o melhor é perfeição. Mas Deus sonda o coração de cada um, Deus sonda a vida de cada um e sabe o quanto a gente tem se preparado, o quanto a gente tem se empenhado e de que forma a gente tem vindo para a igreja e prestado um culto a Ele. Deus sabe, eu não posso sondar isso. Se diz para mim, olha pastor, eu fiz o meu melhor, mas o meu melhor ficou desse jeito. Eu vou entender que você fez o seu melhor e vou acreditar em você. Mas Deus sabe de como nos portamos diante dEle. E Deus nos deu prescrições de como Ele quer ser adorado. Então Ele não quer, novamente, apenas um rito formal. Rito por rito, as outras religiões fazem. E nem por isso Deus se agrada dos ritos que eles fazem. Certo? Então nós precisamos entender que Deus deseja ser adorado, mas Ele deseja ser adorado a todo momento e da forma que Ele prescreveu na palavra. A teologia tem uma palavrinha que diz que o princípio regulador do culto é a Bíblia. O que é isso, pastor? Princípio regulador. Princípio é algo que nos dá princípios. Princípios para seguir ou para executar alguma coisa. E princípio regulador é aquilo que regula as nossas atitudes e as nossas decisões. Então, se a Bíblia é o princípio regulador do culto, a gente entende que o culto, ele tem princípios, e o que regula o culto dentro desses princípios é a Bíblia Sagrada, como Deus deseja ser adorado. Então, não adianta ser bonito, não adianta ser perfeito, não adianta a igreja estar cheia, não adianta chorar, não adianta muitas ofertas ou grande quantia de dinheiro, se o princípio regulador do culto, aonde Deus tem que ser o centro de todas as coisas, não tem sido obedecido. Não adianta de nada, a gente não está entendendo o que Deus deseja. E aí, seguindo nesse nosso pensamento, outra verdade que é inseparável do culto a Deus, é que é impossível, queridos, prestar um culto a Deus se você não entender que você é carente disso. Como isso, pastor? Se você não entender que você é o mais necessitado de um culto, você não vai prestar um culto 100% agradável a Deus. O que eu estou querendo dizer? O problema é que às vezes a gente incorre no erro de achar que Deus é o maior necessitado do nosso culto. Às vezes a gente incorre no erro de achar que Deus é aquela pessoa que está carecendo do nosso culto. Olha, está chegando domingo, vamos lá prestar um culto, coitado de Deus, ele está precisando, ele está necessitando, ele está carecendo desse culto para ser adorado. Então, se a gente não entender que o culto é prestado por aqueles que necessitam de Deus, é o contrário. Ah, pastor, mas o senhor sempre diz que o culto é para adorar a Deus, é verdade. O culto é para glorificar a Deus e para agradar a Ele, é verdade. Mas quem necessita do culto somos nós. Se a gente não entender que somos nós e não Deus que necessita do culto, a gente vai vir para cá como se estivesse fazendo um favor para Deus. Ah, vou domingo na igreja fazer um favor para o pastor. Ah, vou domingo na igreja fazer um favor para a igreja. Ah, vou domingo na igreja fazer um favor para Deus, porque Deus precisa da minha adoração. Meus irmãos, nós precisamos do culto. Nós. Então, ai de nós se não tivermos um culto para nos beneficiar. Então, o culto é para Deus, é para adoração ao nome dEle, para glorificar o nome dEle, mas no final das contas, os mais beneficiados somos nós. Lembremos, somos seres espirituais. Seres espirituais, falei isso no estudo da semana passada, que temos um vazio, e um vazio que só pode ser preenchido com a presença de Deus. E essa presença de Deus requer comunhão, intimidade, experiência com o nosso Deus. E a melhor maneira de encontrar isso é onde? Cultuando o nome dEle. Então, o maior beneficiário do culto somos nós. O culto é vital para a nossa vida. Deus não vai deixar de ser um Deus pleno porque nós não fizemos um culto agradável a Ele. Mas você vai deixar de ser cheio do Espírito Santo se você não tiver comunhão com Deus por meio do culto. Você vai deixar de ser abençoado poderosamente se você não cultuar a Deus com frequência e com constância. E aí,
tem uma outra verdade aqui. Aprendemos que não existe, com base nisso, no que eu estou falando, aquele chamado culto social. Vou ali fazer uma social. Vou ali na igreja porque é legal, vai ter uma comida hoje, no final tem cantina. Vou lá na igreja fazer uma social, porque tem vários irmãos meus lá, a galera vai estar lá e no final a gente bate um papo. Não existe culto social, certo? Pode existir uma reunião social na sua casa, um encontro, pode haver uma reunião social, enfim, em vários aspectos pode haver reunião social. Mas culto social, vou lá no culto fazer uma social, não existe isso. O culto sempre foi e sempre será de forma espiritual. Sempre foi, sempre será um meio de graça onde nós adoramos a Deus e Ele, na sua infinita misericórdia, nos dispensa graça indizível. Então, o culto é vital para as nossas vidas. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai ter uma visão um pouco distorcida do nosso culto. Eu só ouvindo para trás de bicicleta, que eu não sei quem é. Certo? Então, o povo estava pecando, queridos, entenda, não porque estava fazendo um culto a Deus. Isso tem que ficar bem claro. Poxa, pastor, não foi o próprio Deus que lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, prescreveu as formas de culto a Deus? Foi sim, foi o próprio Deus. Então o povo não estava pecando por isso. Não, você também pode falar assim, poxa, do jeito que o pastor está falando, então, não há mais necessidade de eu vir na igreja, já que o pastor está dizendo aqui que Deus não se importa com o culto exterior. Certo? A questão não é essa. A questão que eu estou querendo deixar bem clara é que um culto meramente exterior, não é o que Deus deseja. Era o que estava acontecendo com Israel naquela época. O culto de Israel era meramente exterior. Eles iam até lá, levavam o seu sacrifício, faziam tudo aquilo que estava ordenado, cumpriam aquele script como se fosse um teatro mesmo, e depois viravam as costas. Então, o que a gente tem que aprender nos dias de hoje, de novo, não está errado o culto público. Não tem nada de errado em nos reunirmos aqui terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite. O que está errado é se essa reunião nossa se tornou, novamente, para ficar bem gravado, uma reunião apenas da boca para fora, apenas um ritual. E não é isso que Deus deseja. De novo, se for apenas um ritual, Deus não está sendo adorado. Deus deseja ser adorado com toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, adorado por aqueles que entendem. Eu preciso desse momento. Esse momento é uma bênção que Deus me deu. É o que a gente diz aqui nas reuniões de oração. A gente, infelizmente, negligencia muito a reunião de oração. Se a gente entendesse que as reuniões de oração são uma bênção, um presente dado por Deus para os crentes, a gente não perderia a reunião de oração, a gente oraria com mais frequência. Mas às vezes a gente entende que a oração é um favor que a gente está fazendo para Deus. Vou conversar com Deus agora, porque Ele deve estar tão sozinho lá, então vou falar com Ele aqui um pouquinho, vou orar com Deus. Não é isso, queridos, é uma bênção, é uma dádiva, é um meio de graça, é um benefício que Deus nos dá para que a gente seja abençoado. E o culto, a mesma coisa. Então, se a gente não entende, de novo, que o maior necessitário, o maior necessitado, o maior beneficiário, o maior abençoado num culto somos nós mesmos, a gente não vai cultuar de forma que Deus merece e de forma que a nossa vida será abençoada. Então, o homem é um ser espiritual e ele só pode ser cheio por meio de comunhão com Deus e por meio da comunhão ou da presença do Santo Espírito. E a melhor maneira disso acontecer, novamente, cultuando a Deus com toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Então, no culto, meus irmãos, é o momento em que a gente reconhece todos os benefícios de Deus para conosco. Reconhecemos a sua soberania, o seu perdão, a graça, a misericórdia, a providência diária que Deus tem feito nas nossas vidas, não nos deixando cair, não nos deixando nos perder, não nos deixando faltar nada. Então, durante o culto, a gente se reúne para adorar a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito pela nossa vida. Em contrapartida, Deus vai enchendo a nossa vida de um coração cheio do Espírito Santo, de forma que a gente consegue sair daqui renovado, avivado, dispostos a adorar a Deus cada vez mais. Então a gente tem que entender isso. Por isso que é importante, entender que é impossível tirar férias de Deus.
Ainda que você possa tirar férias e viajar, e descansar, e passear com a sua família, é impossível e é inconcebível que um crente tire férias ou dê um tempinho. Ah, pastor, estou dando um tempo. Ah, pastor, estou dando um tempo para refrescar a memória. Na verdade, você está matando a sua espiritualidade, ou você está morrendo espiritualmente, porque quando você tira férias de Deus, ou você dá um tempinho nos cultos, o que você está fazendo é morrer espiritualmente, porque a sua alma não tem sido alimentada, a sua alma não tem sido saciada, o seu ser espiritual não tem entrado em comunhão com o único ser que pode alimentá-lo, que é Deus Todo-Poderoso. Então, na verdade, você está morrendo. Então, é muito comum você encontrar alguns crentes e falar isso: ah, não, estou de férias, estou descansando, estou esparecendo, estou colocando a minha mente em ordem. Mas como que é isso, querido? Você está morrendo. Eu posso até entender que você queira tirar férias da igreja congregacional de Andorinhas. Talvez você não aguente mais o pastor, talvez você não aguente mais o culto aqui, talvez você não se encaixe mais aqui. Mas se você falar para mim que você está tirando férias, está dando um tempinho de cultuar a Deus, e que você não sente mais falta de cultuar a Deus, a verdade é que a sua alma já está num ponto quase que morta. Quase que morta. Então, isso é muito fácil da gente notar. Ah, pastor, e se eu tiver assim, o que eu faço? Se arrependa, meu irmão. Peça a Cristo que leve você de volta ao primeiro amor. Mas é assustador. Crente que chega ao ponto e fala: não, pode, irmão, tem mais de um mês que você não vai na igreja, o que está acontecendo? Não, pastor, está tudo tranquilo, tá? Queria dizer para o senhor que eu não estou afastado de Deus. Aí eu sorrio e digo: tá bom. Uma grande mentira, é uma grande bobagem que os crentes fomentam na sua mente para enganar aquilo que está acontecendo. Está morrendo e não está percebendo. Está morrendo e está achando que está legal. Então, precisamos entender que cultuamos a Deus, primeiro, como obrigação. Lembra que eu falei no primeiro estudo? Somos eleitos para adorá-lo. Então, a nossa adoração é o sentido do nosso viver. E deixar de fazer aquilo que é o sentido do nosso viver vai trazer para a gente um vazio espiritual que a gente não vai ter como preencher. Logo, esse vazio espiritual vai nos levar a uma morte espiritual, ao afastamento completo da presença de Deus. Então, precisamos entender que o culto é dele, para ele, por ele. Ele é o centro do culto. Contudo, ele é um Deus tão poderoso e tão bondoso que ele nos beneficia por meio do culto, alimentando a nossa alma e nos renovando dia a dia. Outro ponto que eu queria tratar, e aí as irmãs que estavam aqui lá na igreja de Jardim Guapimirim no sábado vão lembrar que eu falei um pouco disso. Um culto de verdade, um culto teocêntrico, um culto onde Deus é o centro da nossa vida, onde Deus é o centro do culto, ele tem que ser, não tem como não ser, ele tem que ser acompanhado por uma vida santa, por uma vida de obediência à palavra de Deus, entende? Isso fecha, e retorna um pouco de tudo do que eu tenho falado. Vir ao culto simplesmente no domingo e passar uma semana sem uma vida que obedeça aos preceitos e à vontade de Deus é uma grande incoerência, é uma grande bobagem também. O culto de domingo, de terça e de quinta não pode ser desassociado, separado, divorciado da vida que você tem de segunda a sexta, da vida que você tem de segunda a sábado. Se você faz isso, você de novo está confundindo culto com ritual. Você está confundindo culto com cerimônia. E você não pode confundir culto com cerimônia, culto com ritual. Um ritual e uma cerimônia, você faz ali naquele momento, depois você vira as costas e vida que segue. Um culto não pode ser assim. Um culto tem que ser algo que vai implicar ou trazer implicações práticas para a semana toda, para o trabalho, para o trânsito, na rua, no mercado, em casa, na criação dos filhos, em tudo. O seu culto tem que estar presente. A sua vida de adoração tem que estar presente, senão você não entende o que é um culto de verdade. Então, de novo, Deus não recrimina o culto público. O que Deus recrimina é
um culto simplesmente vazio, sem sentido e somente aparente. Isso é um culto nulo e um culto hipócrita. Vir aqui domingo após domingo, dizer que cultua a Deus, mas sair das portas para fora e ter uma atitude totalmente ímpia, como Deus disse no Salmo 50 para Israel: olha, Israel, eu não estou entendendo, vocês aborrecem a disciplina que eu mando para vocês, rejeitam a minha palavra, se envolvem com adúlteros e com ladrões, a sua boca fala o que é mal, a sua língua trama enganos. Eu não estou entendendo. Vocês estão achando que estão enganando a quem? A mim? Vocês estão achando que estão me bajulando? Vocês estão achando que estão me comprando com sacrifícios de animais? Vocês estão achando que estão me enganando com um culto formal e ritual? Vocês não estão enganando a mim. Se vocês não tiverem um coração comprometido, se vocês não tiverem uma vida coerente com a minha palavra, eu não recebo de vocês culto nenhum. Tanto que ele diz: parem. Eu falava sobre isso também lá no culto de sábado, quando preguei lá em Jardim Guapimirim, o profeta Malaquias, se eu não me engano, em determinada passagem, ele diz: olha, fechem as portas, apaguem o fogo do altar, não quero mais receber nada de vocês, porque vocês estão me prestando um culto hipócrita. Então, percebe? Quando eu disse que a gente ia estudar nessa série sobre louvor e adoração, percebe como vai muito além. Quando a gente fala de louvor e adoração, a pessoa logo pensa: o pastor vai falar das músicas, o pastor vai falar do coral, o pastor vai falar de eu levantar a mão, dar glória a Deus, aleluia, e chorar. Isso é louvor, isso é adoração. Não, vai muito além. Justamente pelo fato da gente ter diminuído ou resumido louvor e adoração em levantar a mão, chorar, dar glória a Deus, aleluia, louvor, coral, justamente pelo fato da gente ter diminuído louvor e adoração a esse ponto, hoje a gente perdeu o sentido de que louvor e adoração envolve toda a nossa vida, e principalmente a nossa vida quando a gente sai daqui. A gente diminuiu. Não tem nada de errado nisso, queridos. Vamos chamar o grupo de louvor, o ministério de louvor, tudo bem. Mas se a gente associa que esse é o único ministério de louvor da igreja, a gente acha que aquele é o único momento de louvor e de adoração. Queridos, vamos adorar agora com o ministério de louvor. Não! A nossa vida é adoração. O culto todo é uma adoração ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senão, de novo, a gente restringe. Pastor, acabou meu período de adoração. Agora eu não preciso mais adorar. Né? Inclusive, acho que já comentei isso aqui durante uma época. Acredito que hoje isso tem diminuído, né? Isso tem diminuído. Mas eu lembro um pouco do que o Juan, que esteve aqui no último culto que a gente teve dos jovens falando sobre louvor e adoração, o Juan falou que ele viveu um pouco essa transição, né? Onde a igreja congregacional era proibido bateria, era proibido guitarra, e aí quando entrou a guitarra, entrou a bateria, e tudo mudou. Aí virou aquele momento, né, que era um canto congregacional, todo mundo cantava junto, virou um momento do ministério de louvor, virou a adoração do ministério de louvor, e aí virou tipo uma apresentação. Não existia mais o canto congregacional, onde toda a igreja cantava junto, mas o grupo de louvor se apresentava. E aí começou a haver um fenômeno ridículo e absurdo, que eu peguei um pedacinho desse fenômeno, o fenômeno dos ministérios de louvor, que ficavam fora do culto, não participavam da palavra introdutória, nem da oração. Não sei se alguém aqui já participou de um assim. Mas quando chamava o grupo de louvor, eles entravam para fazer a apresentação. Quando acabava, eles não ficavam para a pregação. Eles iam lá para fora, ou conversar, ou fazer uma rodinha, e supostamente diziam que iam orar entre eles. Então, o grupo de louvor, o ministério de adoração, virou tipo um apêndice da igreja, virou tipo um parênteses do culto. Graças a Deus, isso tem acabado, isso tem sido repreendido. Mas a gente viveu uma fase assim, porque se restringiu que a adoração era aquele momento, e aquela galera se achava os adoradores. Você é o quê? Eu sou adorador. E para eles adorar era só o momento deles cantar e tocar. Fora isso, eles não queriam participar de mais nada no meio da congregação. Isso foi muito complicado, isso trouxe muitos problemas para a igreja. Graças a Deus isso tem sido quebrado, e o papel desse estudo é justamente quebrar mais ainda essa nossa falsa noção, falsa concepção de que a adoração e louvor é só cantar, ou que se restringe de 7 a 8h30, 8h45, acabou minha adoração.
ela tem que invadir a nossa vida, certo? Então, um culto a Deus é a manifestação da nossa adoração e gratidão. E ao mesmo tempo revela, que a gente entende que servimos a um Deus todo-poderoso, que requer de nós obediência, requer de nós uma vida piedosa, requer de nós uma vida que esteja atento àquilo que Ele exige na sua palavra. Aí também, meus irmãos, nesse comentário, não quero perder muito tempo com isso aqui, porque eu já falei bastante sobre isso, e a ideia hoje não é entrar nessa crítica, mas é com base nisso que a gente está falando aqui também, com base nisso, que a gente repreende ou que a gente recusa determinadas práticas no culto que algumas igrejas inserem e dizem, não, o intuito é adorar, não, o intuito porque o intuito é ficar bonito. A gente repreende com o seguinte intuito, com a seguinte resposta: Deus exigiu que isso fosse feito no culto? Deus determinou que isso fosse feito no culto dele? Deus requereu? É isso? A Ilan não está aqui hoje, a André tem que me ajudar. Deus requereu que isso fosse feito no momento de culto, de adoração? Então a gente tem que ser o mais fiel possível. Deus exige o que do povo dele quando se reúne? Vai lá para Efésios, Paulo vai dizer, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, e ele vai dizer também, se reunir sempre com louvor, com cântico, com súplicas, com ações de graça, meditando na palavra. Ou seja, o culto a Deus tem preceitos e tem normatizações. Se a gente começa a aceitar e a inserir qualquer tipo de novidade, de bobagem dentro do culto, com a justificativa de que é para adorar, a gente está distorcendo as coisas. A gente está perdendo o foco do que Deus exigiu e de como Ele quer ser adorado. Só para fechar essa crítica aqui, que eu já fiz ela várias vezes, eu já citei esses exemplos aqui. O povo fala, pastor, o que importa é adorar. Não, queridos, o que importa não é adorar. Porque se o que importasse fosse adorar, Deus não faria tantas críticas como Ele fez a Israel, dizendo, olha, vocês estão fazendo isso aí à toa. Se o que importa fosse adorar, Deus não tinha matado Nadab e Abiú, quando eles foram levar um incenso errado. Deus falou, eu quero o incenso do altar. Eles pegaram o incenso errado, o incenso deles mesmo, que eles ali produziram, e levaram. Quando eles entraram no Santo dos Santos, eles foram consumidos. Se adorar de qualquer jeito fosse aceitado, Deus não tinha matado o camarada que meteu a mão na arca. Qual o nome dele? Uzá. Deus falou, não toca na arca. A arca ia cair, o intuito dele era bom. Ah, pastor, mas o intuito da gente fazer isso no culto era um bom intuito. Não interessa, se não é bíblico, não importa se o intuito era bom. Uzá tinha um bom intuito, a arca ia cair, ele botou a mão para segurar a arca. Na hora, ele foi fulminado e morreu, porque Deus diz, não toque na arca. Ele poderia ter justificado, Senhor, era para não cair. Deus fala, não me interessa. Eu falei para não tocar, não toque. Pastor, Senhor, a gente levou um incenso, a gente que fez, foi com uma boa intenção, era para ter um aromazinho diferente. Eu estou aqui, claro, queridos, conjecturando, estou aqui acrescentando, mas suponhamos que essa fosse a justificativa de Nadab e Abiú. Senhor, a gente colocou um aromazinho a mais, porque aquele incenso não estava com um cheiro muito legal, a gente só fez uma misturinha no incenso e levamos. Poxa, para que isso tudo, Senhor? O Senhor matou, eu não quero, eu quero aquele incenso. Vocês trouxeram fogo estranho no altar, não quero. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também no contexto de igreja. Ah, pastor, mas fica tão bonito, é tão legal, sim, mas é bíblico. Deus requer isso da gente? Se não é, a gente não insere no culto. A gente faz depois, a gente faz num outro momento, a gente marca no sábado, a gente faz uma festa, a gente marca na casa de alguém, a gente marca no salão, a gente faz um outro dia, mas se não é exigência de Deus para o culto, a gente não pode inserir, senão vira bagunça. E aí a gente às vezes acha assim, aí a gente começa também, a colocar em graus de coisas que são aceitáveis. A gente olha para uma igreja e fala assim, olha que absurdo, o pastor lá está entrando com a arca da aliança no culto, lá eles se vestem de judeus, lá eles tocam chofar, olha que absurdo. Mas aí, quando é na nossa igreja, a gente vai abrindo determinadas exceçõezinhas, que ao nosso ver, não é tão agressivo, não é tão errado quanto fulano está fazendo. Mas se fulano está fazendo algo que a Bíblia não prescreve,
e a gente também está fazendo, não importa se o que fulano está fazendo é mais absurdo e o nosso é menos absurdo. Ambos estão errando, certo? Então, vamos lá para a gente terminar, concluindo aqui. O culto que prestamos é para honrar a Deus, ponto. Isso já está definido, a gente já comentou sobre isso bastante. Se Deus não for o centro do culto, nós não temos um culto, certo, queridos? E aí, queria comentar aqui um outro negócio que eu acho legal da gente falar. Por exemplo, quando a gente faz um culto fúnebre, quando o irmão que partiu foi crente, a gente até pode, no meio do culto, né, a família dar uma palavra, a gente lembrar do irmão, a gente lembrar da história da irmã, a gente louvar a Deus por todos aqueles anos, mas entenda, aquele culto é a Deus, não ao defunto. Isso é legal, que fique bem claro, porque às vezes, vamos supor, o pastor permitiu que uma pessoa que não era membro da igreja fosse velado aqui, dentro da igreja, no púlpito. Queridos, esse negócio aqui de concreto não é santo, essa parede não é santa. E se o pastor, vamos supor, permitiu que aquela pessoa que fosse velada aqui não fosse da igreja, não vai fazer diferença, porque o culto que o pastor vai fazer não é aquele defunto que está deitado aqui, é a Deus. E o pastor vai pregar sobre Cristo e sobre Deus no momento do culto. E se a família dele, do defunto, estiver até melhor acomodada e sentada para ouvir, melhor ainda, porque eles vão ter oportunidade de ouvir o Evangelho. Então, não existe nenhum problema com relação a isso. Talvez, às vezes, a gente perde um pouco essa noção, porque às vezes a gente acha que o culto é ao defunto, e não é. O culto é a Deus. Claro que quando a pessoa que partiu é crente, o culto é muito mais fácil. É muito mais fácil. A gente glorifica a Deus com muito mais facilidade. Mas ainda que a pessoa que esteja sendo velada aqui não seja crente, a gente vai fazer um culto a Deus, vai exaltar o nome de Deus, porque Ele é o Criador, porque Ele dá, Ele tira a vida, a gente vai falar de Jesus e o culto vai ser todo a Ele. Entende como é que fica claro para a gente isso? Então, se o culto não for a Deus, não temos um culto. Então, pastor, culto da irmã, na casa da irmã Maria, pelo aniversário dela. Amém, o culto é na casa da irmã Maria, mas o culto é a Deus. Eu posso, no meio da pregação, falar algumas palavras para a Dona Maria, falar um pouco da Dona Maria, mas preste atenção, o culto é para Deus, os louvores para Deus, a oração para Deus. Eu posso agradecer em todos esses momentos pela vida da Dona Maria? Posso, mas o culto é para Deus. Então, todo o culto que a gente faz é para Deus. Então, o culto que prestamos é para honrar a Deus. Se ele não for o centro, nós não temos culto. Então, às vezes, né, você é convidado, eu como pastor, às vezes sou muito convidado para isso, né? Para ir no aniversário, pastor, faz uma palavra para o aniversário, faz uma palavra. Então, assim, é claro que em algumas ocasiões a gente tem, igual, por exemplo, lá quando o Rogério e o André comemoraram 25 anos, preguei Bíblia, falei de Deus, falei de Cristo, tentei, dentro da minha pregação, fazer algumas aplicações acerca do casamento deles, mas o culto não é quando igual tem um pessoal lá, uma prima minha que vai fazer 15 anos, né? Aí a minha tia já veio falar, culto dos 15 anos, falei, tá, pode deixar que eu vou pregar Cristo lá no culto dos 15 anos. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Segunda aqui, a aplicação que eu quero fazer para a gente terminar. Deus deseja que lhe prestemos um culto conforme as suas ordens. E não basta que as ordens sejam obedecidas. É necessário que o coração seja sincero, que a nossa alma e que o nosso entendimento esteja adorando a Deus de verdade. Terceira aplicação aqui para a gente terminar, a adoração a Deus de modo não prescrito na sua palavra é um ato idólatra. Que isso, pastor? Sim, toda vez que a gente adora a Deus de forma que Ele não pediu, é um ato idólatra, porque a gente está fazendo aquilo para satisfazer o nosso próprio desejo, certo? Vamos fazer isso que vai ficar mais legal. Legal para quem? Para você ou para Deus? Para mim. Então, se é para você, é um ato idólatra. Tudo que não é para Deus é idolatria, entendeu? Então, pastor, achei que ficou tão legal. Para quem? Para você ou para Deus? Para mim. Então, não é para Deus, é idólatra, certo? Então, para que a gente termine aqui, só recapitulando o que a gente falou hoje, falamos primeiro que na passagem de Asaf, Deus rejeita um culto meramente externo, sem um coração quebrantado. Falamos que todo culto é dirigido a Deus e que é possível sim que crentes, ainda que não idolatrem imagens, ainda que não idolatrem o pastor, é possível que crentes façam cultos
que não estejam sendo direcionados a Deus. Falamos também que um culto de verdade só é prestado quando a pessoa entende que ela é a maior necessitada daquele culto, que ela é a maior beneficiária daquele culto. É ele que se beneficia com aquele culto, sendo abençoado com o derramamento do Espírito e da graça de Deus no culto. E por último, falamos que um culto que não é acompanhado de uma vida de culto, vida de obediência, vida de santidade, não interessa a Deus, certo? Então, terminamos aqui. O culto que glorifica a Deus deve e tem sempre que ser de uma vida que é santa, que é piedosa e que o obedece, de uma vida que cumpre tudo aquilo que Deus exige do seu povo. Só assim a gente pode dizer que tem uma vida de adoração e que o nosso culto é agradável. É verdade, meus irmãos, que é impossível atingir a perfeição em tudo isso que eu acabei de falar. Mas Deus sonda os nossos corações e a nossa mente. E Deus sabe o quanto a gente tem se empenhado para prestar um culto agradável, ou quanto a gente já se acomodou e tem prestado um culto simplesmente por prestar. Então, eu entendo que é muito difícil atingir a perfeição de tudo que eu falei aqui agora. Mas eu entendo também que aqueles que têm o Santo Espírito de Deus vão buscar incessantemente, até o final das suas vidas, cada vez mais prestar um culto agradável ao nosso Deus. E quando eu digo culto, estou falando de toda uma vida de adoração e de exaltação. Amém?